Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Agipod, o nosso podcast, videocast, para falar sobre acessibilidade, gestão e inclusão. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim, extremamente importante, aproveitando aí o mês de agosto, que é um mês em comemoração ao Dia dos Pais, nós vamos falar sobre abandono paterno. Não sei se vocês sabem, se vocês já tiveram acesso a essa informação, mas no Brasil existe mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. São dados da CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E para falar sobre isso hoje, eu estou com um convidado assim super especial que eu queria trazer aqui já tem um tempo, que é o defensor público Fernando Orlan, idealizador do projeto Direito a Ter Pai. Muito bem-vindo aqui ao Agipod. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Assim, eu estou imensamente feliz para falar desse tema tão importante, que eu tenho certeza que o senhor tem um carinho extremamente importante, grande com esse tema. Tanto é que o senhor criou esse projeto Direito a Ter Pai. Mas antes da gente começar, conta para nós quem é o senhor, quem é o Fernando Orlan. Olá, obrigado primeiramente, Lidiane, pelo convite, né? Extremamente honrado de participar do programa, né? Informação é tudo, né? E o meu nome é Fernando Orlan Pires Rezende, sou filho do Sebastião e da Antônia, tenho a Fabiana como irmã, sou casado com a Patrícia, tenho 3 filhos, né? A Laura, de 21 anos, a Júlia, de 18 anos e o Arthur, de 13 anos. Sou casado há 25 anos e tenho esses 3 filhos, portanto. Sou defensor público desde 1998. Fui o primeiro defensor público da comarca de Tupaciguara, né? Atuei lá por 1 ano. E sou defensor público aqui na comarca de Uberlândia há 26 anos. E estou, então, portanto, na Defensoria Pública há 27 anos e trabalho na área de família há 27 anos, né? A gente lida com as questões atinentes ao direito de família há 27 anos. Em resumo, essa é a minha trajetória. É só isso. Ou seja, experiência não te falta. Mas esse projeto tão bonito que é o Direito a Ter Pai, o que te motivou a criar esse projeto? A família, Leidiane, na minha concepção, e depois que Olha, eu... desculpa te interromper o senhor. Eu vou só corrigir seu nome, porque senão o pessoal vai começar a me chamar de Leidiane. Eu sou a Leidineia. É diferente, né? Perdão, Não, Leidineia. tranquilo. É porque Perdão, depois minha irmã vai perdão. ficar toda se achando. Minha irmã chama Leidiane. Leidiane, não. Perdão, então, Leidineia. Desculpa. Vou te chamar de Leide, então, Ó, é o que o né? pessoal me É o que o chama. pessoal te O chama. pai e mãe dá cada nome pra gente, né? É Mas verdade. eu amo meu nome, gente. Leide, eu acho que a família, ela é a célula fundamental da sociedade, né? Ela é a célula raiz da sociedade. E a pessoa, na família, ela ganha de seus pais todos os valores, né? É transmitido no seio da família os valores éticos, morais, cívicos, religiosos. E é muito interessante você eh, desmistificar isso, porque muitos pais chegam à defensoria pública e falam, não, isso é função da escola. Não. A escola, ela transmite o saber intelectual. A formação do cidadão, ele é no seio da família. E em 2010, a Defensoria Pública atua muito junto ao presídio e à penitenciária. E nós fizemos uma pesquisa informal e constatamos que mais da metade dos presos não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E aí, naquela época, eu falei, nossa, como é triste. Eu vi isso, vi a falta, nós vimos, né, os defensores públicos de Uberlândia viram a falta da presença do pai na vida da criança, e isso desencadeia diversos traumas psicológicos, sociais, bullying, né? Então, isso desencadeia um buraco na alma dessa criança. E eu disse o seguinte, nossa, por que nós vamos tratar dessa pessoa só quando ela já está no mundo do crime? Vamos tentar Prevenção, né? Você já prevenir. tentou lá Isso, atrás já. justamente. Eu falei, vamos tentar prevenir. Nos primeiros dias de vida dessa pessoa, vamos tentar fazer com que ela seja reconhecida pelo seu pai biológico. E aí, então, uma conversa lá com os defensores públicos, nós montamos esse projeto em 2010 aqui em Uberlândia. E esse projeto, é bom falar também, ele não é meu, né? Nós tivemos a ideia, mas eu
digo sempre que esse projeto é um projeto dos defensores públicos de Uberlândia, né? É um projeto que tem ganhado destaque, não só em Uberlândia, em Minas Gerais, mas no Brasil todo. Foi copiado por outras defensorias, certo? Se eu não estou enganada, um passarinho me soprou que existe a possibilidade de virar um projeto, uma lei nacional. É verdade, Leide. Esse projeto nasceu em Uberlândia, então, em 2010, e ele foi institucionalizado. Hoje, o Mutirão do Direito a Ter Pai, ele acontece em todo o estado de Minas Gerais, no mês de outubro, em comemoração ao mês das crianças, e ele acontece em todo o estado onde tem defensoria pública na área de família. E existe um projeto de lei, inclusive da deputada Ana Paula, daqui de Uberlândia, que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a nossa intenção com esse projeto de lei é que altere-se o Estatuto da Criança e do Adolescente e o projeto do Mutirão de Direito a Ter Pai seja realizado em âmbito nacional, não é? Na Semana da Criança, né? Para que essas pessoas, para que essas crianças tenham, então, o direito a ter pai, né? Que é o nome do projeto. Direito a ter pai. Eu até ia te perguntar aqui, né? Qual que era o sentimento que o senhor tem em relação a esse projeto, mas só de ouvir o senhor falar, eu vejo que é uma satisfação imensa. Tem algum caso, assim, que nesse período, nesse processo, 10 anos ou quase 10 anos de projeto? 15 anos já. 15, nossa, vou cortar isso na edição, mentira, não vou cortar não. 15 anos de projeto já. Tem alguma história que te marcou? Algum caso que te marcou? Muitas, Leide, muitas histórias. Porque esse projeto, ele transforma a vida das pessoas, né? Ele dá, por exemplo, a possibilidade de aquela criança realmente ter o seu pai reconhecido, e a Defensoria Pública não busca só colocar o nome do pai na certidão de nascimento. Nós buscamos aproximar e fazer com que esse pai participe da vida dessa criança que não pediu para nascer, que é filho dele, e aí a gente já faz na Defensoria Pública o acordo sobre a guarda, sobre a pensão alimentícia e também sobre a convivência, que são as chamadas visitas. E a gente faz uma educação em direitos, né? A gente chama a mãe e fala, olha mãe, essa criança não pediu para nascer, a senhora não se preveniu, a senhora se engravidou, né? Ficou grávida, o pai e também agora não preveniu, a criança. Né? Ambos. Isso, a gente fala com a mãe, fala, olha, então o direito já não é mais da senhora. Ela fala, não, mas ele é um pai responsável, não quero que ele participe da vida da criança e tal. A gente fala, não é mais um direito seu. É um direito do seu filho de ter o nome do pai, de conviver com o pai e com a família paterna. Isso numa conversa reservada com a mãe. E depois chamamos o pai, Leide, fazemos uma educação em direito com ele. Com ele também. Fala, olha, o senhor não se preveniu, existe uma criança, sangue do seu sangue, né? Fazemos o teste do DNA, constata-se a paternidade, obviamente. Fala, olha, é um filho seu, sangue do seu sangue, que não pediu para nascer. É melhor o senhor participar da vida dele hoje e acompanhar a formação dessa pessoa humana, visitá-lo hoje, participar da vida dele hoje, ou depois visitá-lo posteriormente num centro de recuperação para drogados, ou mesmo na penitenciária, ou no presídio. E aí o pai fala, nossa, é mesmo, é meu filho e tudo mais. E aí um fato, respondendo a sua pergunta, certa vez uma mãe, isso acontece muito, ela foi na Defensoria Pública e eu fiz essa educação em direitos com ela, né? Expliquei os direitos, os deveres, né? E os direitos, sobretudo, da criança. Eu falei assim, e o pai? Onde nós podemos encontrar ele? Ela falou, olha, ele trabalha numa cervejaria. Eu falei, o nome dele? Ela falou, só o primeiro nome. Eu falei, sobrenome? Ela falou, não sei. Eu falei, onde ele mora? Ela, não sei. A senhora tem algum amigo próximo a ele que a gente possa saber onde é o endereço dele? Não sei. Só sei que ele se chama primeiro nome e trabalha nessa indústria de cerveja. Eu falei, então vamos atrás. Ela disse assim, nossa, a e se eu não fizer mesmo. E se eu não fizer isso? Eu falei assim, corre-se muito risco, se amanhã ou depois ele deixar o emprego dele, você nunca mais verá essa pessoa na vida, porque você não tem informação nenhuma. Então nós temos que ir atrás dessa pessoa o quanto antes, para que o seu filho tenha o direito de ter o nome do pai na certidão de nascimento, e esse pai possa saber
que ele é pai de uma criança, ou pode ser um pai de uma criança, e participar da vida dessa criança. Então, a ação, tanto da mãe quanto do pai, nos primeiros dias de vida da criança, é fundamental. Nós encontramos pessoas lá na defensoria que nos procuram quando a criança já é mais velha um pouquinho, ela não sabe o endereço do pai, não sabe onde o pai está, e aí gera um bloqueio de que nós não podemos acessar a pessoa porque nós não temos informações sobre essa pessoa. Ou seja, quanto antes a pessoa, no caso aí a mãe, ir atrás disso, tentar regularizar a situação, melhor para a criança. E já vou emendar aqui uma pergunta, todo projeto é complicado a implantação ou ter alguns desafios? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram para fazer a implantação desse projeto Direito a Ter Pai? Tivemos muitos desafios, porque o direito a ter pai, Leide, ele necessita de exames de DNA e nós não tínhamos orçamento para a realização desses exames. O famoso dinheiro que às vezes pega, né? Isso. E na época, 15 anos atrás, o exame de DNA ele era bem mais caro do que é hoje. Aí nós fomos na prefeitura municipal, buscamos a subvenção da prefeitura municipal, não queríamos mexer com dinheiro, porque senão poderiam eventualmente falar, nossa, está fazendo um projeto só para ter uma subvenção da prefeitura, né? E aí nós procuramos uma instituição que gera esse dinheiro, que é a ICASO, e aí fomos atrás da prefeitura, primeiramente nós convencemos os defensores. Por que se chama mutirão? Porque em virtude da demanda de casos, nós precisaríamos de todos os defensores de todas as áreas para realizar o projeto naquele dia ou naquela semana. Fizemos um trabalho de convencimento dos defensores, depois fomos atrás da prefeitura, conseguimos a subvenção, conseguimos uma instituição para gerir essa verba, fomos atrás do cartório de registro civil, porque muitas pessoas, Leide, chegam lá e falam assim, não, eu sou pai, eu não tenho dúvidas, só que eu não reconheci na época, eu estava trabalhando, ou não tinha... Nem sabia, às vezes, nem sabia que ela ficou grávida, agora que apareceu, mas eu não tenho dúvidas. Nós convivíamos mesmo. E aí, quando o pai tem a certeza da paternidade, nós já fazemos o reconhecimento. Mas não faz nenhum processo de DNA. Não precisa nem do DNA. Normalmente eles moraram juntos, se separaram e ele não, era namorado, por uma eventualidade, não reconheceu. Né? Mas de todos que têm alguma dúvida, por mínima que seja, nós temos os exames de DNA. E aí nós convencemos o cartório para que no dia do mutirão ele vai para a sede da Defensoria Pública. E é lavrado na hora. O pai chegou, a mãe chegou, nós fazemos o reconhecimento extrajudicial da paternidade e já encaminhamos para o cartório, que fica na sede da Defensoria Pública, e já se lavra a certidão de nascimento. E aí convencemos o cartório. Depois convencemos o laboratório também, genético. Ele também vai para a sede da Defensoria Pública, né, para a realização dos exames de DNA. Então é um esforço de todos os lados para que acontecesse o mutirão no mesmo local, que a pessoa não precisasse de se deslocar. Então a pessoa chega na sede da Defensoria Pública, primeira hipótese, o pai é o pai, ele não tem dúvidas. Nós fazemos o reconhecimento da paternidade imediatamente, já passamos para o cartório de registro civil, que fica na sede da Defensoria Pública também, e já se lavra a certidão de nascimento. O pai tem eventualmente uma dúvida. O laboratório está na sede da Defensoria Pública, já coleta o material genético, ele já sai com dia e horário para voltar para a abertura daquele material genético. O pai não compareceu eventualmente, entra-se com a ação de investigação de paternidade. Dos reconhecimentos, Leide, isso é bom falar, nós fazemos já o acordo de guarda, pensão e convivência, e fazemos essa educação em direitos para o pai, sabe? Porque a informação... Ou seja, não é só um registro, não é só, muito mais que isso. É muito mais amplo. Né? E o objetivo da Defensoria Pública, o registro, ele é um documento. O que a gente busca muito, isso é que me arrepia no projeto, isso é que me dá assim, a sensação de dever cumprido, e a minha missão, uma das missões mais importantes que eu acho que eu tenho na Defensoria Pública é mudar a realidade de uma pessoa. Então, quando eu consigo conversar com o pai, como nós dois estamos conversando aqui, falo, olha pai, você é fundamental para a formação desse neném, dessa criança que está no braço da mãe aqui. Você é o espelho, principalmente se for um homem, né? Você é o espelho para essa criança. Ele vai olhar para você, vai ver que a orelha é igual à sua, que o cabelo é igual ao seu, que o nariz é igual ao seu, sabe? Ele vai querer torcer para o seu time, ele vai ver que
o biotipo dele é igual ao seu, sabe? Ele vai querer te copiar. Isso é fundamental. E se o pai não participar da vida dessa criança, tudo que acontece, Leide, muito tem consequência disso. Porque a criança do 0 aos 10 anos, por exemplo, a mãe é a heroína daquela criança. Quando ela chega na adolescência, ela vai invertendo. Fala assim, mas engraçado. Minha mãe é tão chata comigo, manda eu escovar os dentes, tomar banho, estudar, não é? Coisa chata, né? Chata, aquela cobrança, né? Não deixa eu assistir filme, quer que eu durma cedo. Minha mãe é uma chata. Engraçado. E o meu pai? Meu pai ele vai Ele vai começar a idealizar aquilo na Isso, cabeça dele. justamente, ele vai idealizando. Fala, não, se eu morasse com meu pai, lá era chocolate todo dia, lá eu teria o tênis da moda, a calça da moda, o videogame da moda, a bicicleta da moda. E minha mãe é a culpada disso tudo, porque hoje meu pai não vive com ela e ela não foi responsável Começa a jogar sexualmente, tudo nas costas da justamente. mulher. E aí é uma sobrecarga, e a gente faz Uhum. essa reflexão com a mãe, de heroína até os 10 anos, ela passa para vilã. Uhum. E tudo de ruim que acontece na vida daquela criança, ela responsabiliza a mãe, por não conviver com o pai, por não ter uma calça, por não ter dinheiro para ser sócio de um clube ou para ir ao cinema, e a mãe vai se tornando de heroína a Vilã. vilã da história. E aí, você falou assim que o fator, né, de transformação na vida da pessoa, de ver ali um ser humano tendo a oportunidade de ter uma vida diferente. No começo você citou que, eu acho que mais da metade das pessoas, no caso aqui Jaci de Assis, né? Isso. Que dos homens, das pessoas, não tinham na época, da 15 anos atrás, o nome do pai na certidão. Vocês já fizeram um levantamento após esse período? Porque já tem 15 anos de projeto. Vocês já fizeram um levantamento desse para tentar ver se teve algum impacto, alguma coisa assim? Sim. O Tribunal de Contas do Estado lançou uma pesquisa nesse mês, aliás, dizendo que Uberlândia é uma das cidades com melhor índice de proteção à primeira infância da criança. E citou o mutirão do direito a ter pai por conta disso, né? É óbvio que os primeiros que nós começamos a atender, hoje ele tem 15 anos. Ele ainda não está na fase adulta, enfim, não está ainda Na Jaci, mas poderia isso, estar mas no poderia menor, na vara da infância e juventude, né? é. Esse dado, hoje, por exemplo, um dado interessante, em média, 70 crianças são registradas todos os meses em Uberlândia sem o nome do pai. Então, é muita gente, são muitas pessoas. E a gente tenta fazer essa busca ativa, e a gente vai falar disso daqui um pouco, Uhum. porque existe uma lei, depois do mutirão do direito a ter pai, existe uma lei estadual que determina que o cartório de registro civil envie para a Defensoria Pública a relação de todas as crianças que foram registradas sem o nome do pai com o telefone e contato da mãe. E hoje, através de uma parceria que a gente tem com a Icaso, essas mães todas, elas são contactadas por assistentes sociais e psicólogas da Icaso, né? Fazendo uma educação em direitos, falando, ó mãe, isso tudo, a gente deu um treinamento para Uhum. essas psicólogas e assistentes sociais, olha mãe, criança nasceu, tem o direito a ter o pai, senhora, existe a defensoria, a senhora sabe que existe a defensoria? Lá tem exame de DNA gratuito o ano inteiro. Aí a mãe fala, eu não quero saber desse pai. Fala, olha, é direito do seu filho, vá lá, não tem fila, a senhora já pode ir com dia e horário, né? E a mãe, nesse momento, ela está no período de resguardo, ela está Os muito hormônios, a flor sensível, da pele. tudo à flor da pele, mas ela é orientada e já vai, inclusive, com o formulário dos documentos necessários para que a gente contacte esse pai venha à Defensoria Pública. E às vezes a pessoa, igual falou, nesse momento, né, de pós-gestação, os hormônios à flor da pele, tudo ela vai estar com raiva ali, não sabemos como que foi essa gestação, mas após, às vezes depois de 2, 3, 4 meses, com certeza muitas aparecem lá e faz esse registro. Sim, elas procuram, elas têm a informação, né, nos primeiros dias de vida ali da criança, e depois, alguns não procuram nessa época até pela dificuldade de criança nova, tá amamentando, né, uma cesárea, tá operada, mas depois ela sabe, ela retém essa informação e fala, olha, a senhora quer ir lá? Já tem dia e horário, a senhora quer ir? Não, agora eu não quero. Então a senhora fique sabendo que pode ir lá em qualquer dia e horário, que a senhora vai ser atendida, sem fila,
né? E tem DNA, o serviço é totalmente gratuito, não existe cobrança de nada, nem do DNA e nem de um serviço, nem de E taxas só cartorárias, nem do dúvida, fórum. não sei se o senhor tem esse dado. Quanto que custaria um DNA hoje, um exame de DNA, mais ou menos? Tem noção? O DNA do convênio da Defensoria, ele é cerca de R$ 200. Eu acho que para uma pessoa privada, ele é 300, R$ 350, dependendo do laboratório. E é Hoje ele é acessível, em tese, mas para pessoa carente não é. é isso que eu ia falar. É acessível, mas a gente precisa ver qual grupo social que a gente está falando, né? Porque 200, R$ 300, eu sei lá, tem pessoas que faz compra do mês, basicamente, com isso. Então, Sim, sim, é um valor. Uma coisa também, significativo. a gente está falando muito aqui sobre abandono paterno, mas juridicamente falando, abandono paterno é só não registrar? O que que é, na verdade, juridicamente falando, abandono paterno? Uhum. O abandono afetivo, existe duas figuras, né? O abandono afetivo e o abandono material. Abandono afetivo é aquele pai que sabe que é pai de uma criança, mas ele não transmite, não dá carinho, não convive, ele não participa da vida daquela criança. E hoje nós sabemos que a guarda, desde o novo Código de Processo Civil e o novo Código Civil, a guarda hoje ela é compartilhada. Ou seja, não existe mais aquela guarda, em regra, né? É. Existe a guarda unilateral, mas a regra, via de regra, hoje é guarda compartilhada. Por que que a lei evoluiu para isso? Porque o filho é dos dois. Era muito cômodo para o pai falar, olha, a guarda é da mãe. Tipo assim, eu tô fazendo Ela um favor de pegar de 15 em 15 dias e dar R$ 100 de pensão. Isso. E ainda cobrava da mãe, que o que você está fazendo com o dinheiro, eu estou te pagando a pensão, então você tem que matricular ele numa escolinha de futebol, você tem que levar. A mãe era subjugada pelo pai e ainda era tratada por ele como, entre aspas, uma funcionária, uma mãe de luxo. Então a lei evoluiu, a guarda hoje ela é compartilhada, ou seja, a criança, ela é filha do pai e da mãe, ela tem um lar fixo, um lar base, que é normalmente o lar da mãe, né? Mas se compartilha os deveres. Então, compartilha-se o dever de levar no médico, de levar no dentista, de levar na escola, né? Então, se esse De pai participar. tá pagando, registrou, paga a pensão aí, seus R$ 100, que ele acha que a pessoa tá colocando silicone com R$ 100, tô zoando Uhum. aqui, mas não tá pegando no final de semana, sei lá, não tá pagando as outras coisas, só paga a pensão. Ele pode ser acionado judicialmente? Sim. Existe, então, como eu te falei, o abandono afetivo e o abandono material. O abandono afetivo é aquele que não dá afeto para a criança, não participa da vida dele. O abandono material é aquele pai que não paga a pensão alimentícia. No Brasil, uma das poucas coisas que ainda dão prisão é pensão Eu alimentícia. sempre falo isso para os meus amigos ou para os meus primos que estão vendo esse podcast. A única coisa que dá da cadeia no Brasil é pensão alimentícia. Isso, e dá mesmo, né? Se a pessoa não pagar a pensão alimentícia, ela vai presa, né? Então, e do pai não participar? Então, o abandono material gera a execução de alimentos, o cumprimento de sentença e ele pode ser preso de 1 a 3 meses. E o abandono afetivo, muitas crianças, depois que entram na fase adulta, elas acionam o pai pedindo uma indenização material, né? Uma indenização em dinheiro, por conta daquele pai não ter convivido com ela durante a vida da infância, da juventude, né, da adolescência, e aí ela pede uma indenização. Obviamente, muitos pais não têm condição financeira, né, de realizar um pagamento ou de indenizar o filho. E os traumas permanecem. Nossa, aquele pai que não visita a criança, existe uma multa? Nós estamos, né, e o direito é evolutivo, ele evolui, nós Graças estamos a Deus. trabalhando de uma forma que se penalize aquele pai, né, e já existe alguns julgados nesse sentido, e alguns pedidos de alguns operadores do direito nesse sentido, para que aquele pai que não cumpra o dia e horário da convivência, ou seja, das visitas com o filho, que ele pague uma multa, né, uma multa por descumprimento daquele dia que ele não visitou seu filho. Então, além dele pagar a pensão, ele corre o risco de pagar uma multa e corre o risco também de, posteriormente, esse filho entrar na justiça e requerer um valor aí por esse abandono afetivo. Isso. Essa multa, ela é uma inovação, ela está agora engatinhando, vamos dizer assim, e ela precisa estar prevista na sentença ou no acordo de alimentos.
né? Então, o juiz já vendo que aquele pai é um pai relapso, ele pode, a pedido da mãe, né, que representa a criança, falar, olha, os dias e horários do pai de visitar são esses e esses. Se ele não cumprir, eu vou fixar aqui X reais pelo descumprimento. Nossa, maravilhoso. Porque a gente escuta muitos casos, assim, eu fico olhando e falo, gente, será que isso é real, né? A pessoa não vai, não visita, dá ali, vou colocar R$ 300 de pensa. Gente, o que que você faz hoje em dia com R$ 300? Ainda, igual o senhor falou, ainda tem essa cobrança. Ah, o que que você fez com esse dinheiro? Você fez unha com dinheiro? Sim. Parece que parece até piada, vamos dizer assim, né? E aí, existe uma diferença, que a gente fala pai, pai. Existe uma diferença entre pai, eu até vou colocar aqui até o termo que eu usei para eu não falar, pai biológico e pai de verdade. Existe essa diferença? Certo. Há um tempo atrás, Leide, existia um ditado popular que fala assim, pai não é aquele que gera, é o que cria. Você lembra disso? O pessoal fala, Quando eu pai é era quem cria. criança, pai não é o que gera, é o que cria. Quando eu era criança e quando eu entrei na Defensoria Pública, pai era só pai biológico. Quem não era pai biológico, ele poderia ser pai de uma pessoa se adotasse. O direito evoluiu e no direito de família se evolui muito, né? Hoje existe a possibilidade de se reconhecer a paternidade socioafetiva ou a maternidade socioafetiva. Como é que funciona isso? A gente sabe que muitas pessoas não são criadas e não convivem diariamente com o pai biológico, mas convivem com o padrasto. E o padrasto conheceu a mãe daquela criança, iniciou uma união estável até se casou e teve outros filhos, que são irmãos unilaterais daquela primeira criança. Então é possível hoje que esse pai, entre aspas, de criação, ele reconheça a paternidade socioafetiva daquela criança. E aí é incluído na certidão de nascimento daquela criança o nome do pai socioafetivo, sem qualquer distinção. Pai, fulano de tal, que é o padrasto. E essa criança hoje, Leide, ela pode ter o nome do pai afetivo, fulano de tal, continuar com o nome do pai biológico, ele vai poder ter na certidão de nascimento 2 pais e, portanto, 4 avós paternos. 2 avós paternos do pai biológico e 2 avós paternos do pai afetivo. Mas isso vai acontecer se esse pai padrasto, vou colocar assim, quiser. Sim, só se ele quiser. Não tem a possibilidade, tipo assim, igual você falou, casei com uma pessoa, já tinha um filho, depois tive outros filhos dessa pessoa, essa pessoa não é pai do primeiro filho. Separo. Eu não posso, se ele não fez um registro formal, eu não posso acionar ele judicialmente. Não sendo pai. Se eventualmente eles se separarem, essa criança que não foi reconhecida como filho afetivo daquele pai, ele não pode pedir pensão alimentícia. Mas no futuro ele pode entrar com ação para reconhecer, se ele for tratado realmente como filho e for apresentado para a sociedade como filho do padrasto, no futuro ele pode entrar com ação, mesmo depois que o padrasto morrer, né, com a ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva. E ele terá os direitos, Leide, todos os direitos, igualzinho aos outros, sem qualquer distinção, inclusive direitos hereditários. Ele vai herdar desse pai afetivo. E vai herdar também do pai biológico. Você falou aí, né, que ele vai ter 4 avós. Quando eu nasci, todos os meus avós tinham falecido, porque meu pai e minha mãe, eles não tiveram pai, né? Porque todo mundo tem pai. Mas assim, o pai da minha mãe faleceu quando ela era bebê de colo, meses de nascido. E o pai do meu pai foi aquele clássico, né? Foi embora, abandono, ele também era bebê de colo. Então, e aí quando, tanto a minha avó morreu, minha mãe estava grávida da minha irmã, mais velha. A mãe do meu pai morreu, ele era criança de colo. Desculpa, ele tinha uns 4, 6 anos. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não vou lembrar aqui as datas. E eu não tive avós. E hoje eu vejo a minha mãe com os meus sobrinhos e falo, gente, eu queria ter avó, que é muito legal. Imagina você ter 4, nossa. É muito bom, né? A família, na verdade, né, Leide, assim, é o sustentáculo da pessoa. E a pessoa que é privada, eventualmente, igual você, da convivência com os avós, em virtude do falecimento, a pessoa até digere bem. Agora, você ser neto ou filho órfão de pai vivo,
isso é muito triste para a criança. Para você ter uma ideia, Leide, a gente atende crianças lá que, em conversas particulares com a criança, fala assim, olha, você está indo tão mal na escola, o que está acontecendo e tal? E aí a gente vai vendo, ela fala, não, eu estou sendo custosa na escola para ver se a diretora chama meu pai lá. É uma Ela forma de não chamar tem. É uma atenção. forma de chamar atenção. A criança, ela fala assim, se nem meu pai me ama, que não me reconheceu, por que que eu vou me amar? Vou usar drogas. Se nem meu pai me ama, por que que eu vou me amar? Eu vou me prostituir. Eu vou para o mundo do crime. Então, isso gera na criança, na pessoa em formação, traumas indeléveis, sabe? E é bem interessante isso que o senhor falou, porque eu acabei de contar a história aqui, né? Que o pai do meu pai sumiu, foi embora quando ele era bebê de colo. E aí ele não teve pai, mas ele escolheu o outro caminho. Mas é muito difícil, igual nós estávamos conversando aqui antes de começar o podcast, é muito difícil. Teve ali, óbvio, um apoio das tias, né? Porque a mãe dele morreu também, ele era muito criança ainda. E ele resolveu ser um dos melhores pais. Tem algumas coisas, não pode elogiar muito não, né? Porque Uhum. senão ele fica se achando. Mas ele foi, sim, ele é, graças a Deus, tá vivo. Beijo, pai. É um bom pai, sabe? Ele cuidou e até hoje tem gente que acha que eu sou mimada pela minha mãe. Para começar, eu não sou mimada, gente. Eu não acho que eu sou mimada. Mas para quem acha que eu sou mimada, eu não sou mimada pela minha mãe. Eu sou mimada pelo meu pai. Até hoje, se eu passo mal, se eu sinto cólica, é meu pai. Mesmo antes de eu ter problema visual, ele me ajudava ali de manhã a colocar as coisas no carro para ir trabalhar, então assim, abrir o portão. Então assim, meu pai, ele resolveu ir para outro caminho. Então assim, uma mensagem que eu quero deixar aqui para você que cresceu sem pai, seu pai faleceu, ou seu pai te abandonou. Você pode ser diferente, você não precisa repetir o mesmo erro que seu pai, né, Sim, repetiu. sim. E uma coisa interessante nisso que você falou, Leide, é o seguinte: nós não estamos dizendo que a pessoa que foi criada sem o nome do pai, ela necessariamente irá para o mundo do crime, para o mundo das Claro, drogas ou claro. para o mundo da prostituição. Uhum. Nós estamos dizendo que isso é um indicativo forte. A desestruturação familiar, ela é um indicativo forte. E, São obviamente, dados, né? A gente está falando de dados isso aqui. são dados. Mas eu conheço e tenho Uhum. colegas que não tiveram pais, são pessoas extremamente bem resolvidas, são pessoas de bem, são pessoas que têm hoje uma família estruturada, que exerce o papel da Uhum. paternidade com responsabilidade, com respeito, e que escolheram o lado bom, como seu pai, É. né? Mas é um fato, por exemplo, você, eu, nós estamos trilhando esse caminho e muitas coisas que você faz, fala, nossa, eu estou fazendo isso aqui porque minha mãe faz assim. Nossa, eu estou caminhando dessa forma, eu estou sendo honesto aqui, porque, nossa, já pensou se eu fosse desonesto e meu pai Não soubesse vai ficar disso, sabendo, né? né? Então, esses valores, isso tudo que a gente herda de criação dos pais, isso é o que nos define hoje na nossa vida atual. Uhum. E aí, e a gente fala muito sobre inclusão e igualdade de oportunidade. Eu falo que a pessoa que teve um pai, e aí eu tô falando pai mesmo, não só que registrou, mas que deu todo esse apoio afetivo, querendo ou não, algumas coisas ele não vai precisar passar ou ele vai ter um apoio para passar por isso. Então, acho que essa é a diferença. Claro, igual meu pai, graças a Deus, os seus amigos e ou tantas outras pessoas que nos ouvem aqui, mas é mais difícil, né? Ele não tem em vez de ter duas pessoas para apoiá-lo, vai ter apenas uma. Ah, mas uma avó, uma outra pessoa. Geralmente, uma outra pessoa acaba se colocando nesse lugar, assumindo esse lugar, mas a gente vê muitas histórias de dados, né? Porque eu não concordo, não sei o quê. Gente, eu gosto muito de matemática, a gente trabalha muito com estatística, né? E o senhor me Uhum. trouxe dados no começo desse podcast. Então, eu acho que. Esse é um dado importante que a gente fala com as mães, que a mãe normalmente chega lá e fala assim, a criança já é um pouco mais crescida, ela fala assim, nossa, meu pai faz tudo o que o meu filho precisaria, faz tudo no lugar do pai. Olha, ele tem um tio que faz tudo. Olha, ele tem um padrasto. E a gente sempre costuma falar para essas mães o seguinte, ninguém substitui a figura paterna. Inclusive, nós trazemos lá pessoas que estão até presas
para fazer o reconhecimento da paternidade daquela criança. Nossa, que legal. Então tem esse acesso tem também? Tem esse acesso. Por quê? Ah, mas vocês estão trazendo a pessoa que praticou um crime para... Não, é o pai. É o pai. É o Não, direito de um e do outro. Justamente, ele é o pai. Então, ninguém substitui a figura paterna. E um dado interessante, Leide, eu falo isso para as mães que estão nos acompanhando e que não convivem com o pai biológico, mas convivem com o padrasto daquela criança, muitas vezes o padrasto, que é o atual convivente, ele exerce uma função e o papel de pai. Mas quando, se eventualmente ele se separa daquela mãe, ele se separa também daquela criança. Ele Diferente não leva... de quando é um pai tanto afetivo quanto biológico. Ele se separa da mãe, ele exercia um papel de paternidade porque ele gostava e convivia com a mãe. A partir do momento que ele rompeu o relacionamento com a mãe, ele rompeu o relacionamento com toda a família da mãe, incluindo a criança. E a criança sofre muito por isso. E a criança depois ela fica sem direção novamente. Então é importante. Vai ter um pai afetivo? Ótimo. Mas é necessário fazer o reconhecimento do pai biológico. Porque aí essa criança, por mais que separe, por mais que não seja pai biológico, mas se teve uma relação afetiva, e se esse homem registrou essa criança, por mais que separe, mesmo obrigada, vamos colocar assim, né? Eu acho que não seria o ideal, mas mesmo obrigada, ele vai ser obrigado a conviver com essa criança e essa criança não vai sofrer tanto. Eu ia te perguntar algumas coisas sobre o projeto, mas eu acredito que muitas coisas você já falou, né? De como funciona o projeto. Me faz o seu jabá, Dr. Fernando. Estamos na época, certo? Sim. O Mutirão do Direito a Ter Pai, as inscrições vão começar agora em setembro, no mês que vem, né? E o mutirão efetivamente vai acontecer no mês de outubro, no estado de Minas Gerais inteirinho. Nossa, gente, eu achei muito... eu já tinha escutado falar desse projeto, tudo, mas agora conversando com o senhor eu vi que, nossa, tem que virar um projeto nacional, viu, gente? Tem. Políticos que nos ouvem, se alguém nos ouve, por favor. E a gente tem apoio de tanta gente, Leite, por exemplo, nós já conseguimos... O Alexandre Pires já gravou matéria para o Mutirão de Direito a Ter Pai, do Bruno Marrone, do Bruno Marrone. Do Bruno Marrone, sabe? O Maurício Ricardo, né? O Léo, do Vitor e Léo. Então, assim, várias pessoas são... Porque, de fato, eles sabem que a figura, o papel paterno é importantíssimo. E outra coisa, Leide, aquela criança que não tem o pai, ele perde muito da mãe. Uma coisa interessante, um amigo meu que fala isso. Foi porque ele falou assim, a criança que não tem o pai, ele perde muito da mãe, porque a mãe tem que se transformar em mãe e pai. Ou seja, a mãe ela tem que se desdobrar, ela não pode ser só carinho, só ternura, como normalmente é a mãe, ela tem que ser rígida, tem que cobrar como o pai. Por isso que ela vira chata. E ela tem ainda que financeiramente ser pai e mãe, ou seja, ela não pode só trabalhar em um emprego. Ela tem que trabalhar em 2 empregos e a criança perde muito do contato com a mãe, porque ela tem que se desdobrar para criar aquela criança. E acaba que a criança fica sem os dois. E aí esses dados, né, que eu não vou saber, eu até falei sobre isso na minha rede social, mas eu não vou lembrar agora qual é o órgão. Acho que foi o Ministério da Justiça, que passou 52% dos lares brasileiros são são chefiados por mulheres. Alguns casos, eu não lembro a porcentagem dentro desses 52%, por mais que é chefiado, mas tem o pai presente. Mas a grande maioria é elas, mais Deus, é o quarteto, né? Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e elas. Então, assim, é bem puxado. E isso é um dado, assim, porque é interessante também, a gente fala isso com os pais e com as mães também. A mãe, a partir do momento que ela ficou grávida, ela já tem um vínculo afetivo e, obviamente, biológico com o filho, porque ela está carregando aquele filho. O pai é necessário, Leide, ele conviver para ele formar e fortalecer vínculos com aquele filho. Então, muitas mães falam, não quero que ele convive, ele não foi presente na minha gravidez, eu quero que ele tenha distância. A gente fala, mãe, vamos fazer o reconhecimento, e deixe o pai criar e fortalecer vínculos. Ele não sabe trocar uma fralda. Deixe ele aprender. Você aprendeu a ser mãe, né? Eu tive a oportunidade dos meus 3 filhos, Leite, de aprender a ser pai, de dar banho,
de trocar uma fralda, de dar papinha, né, de ver a criança engatinhar, de ver ela virar no berço, de ver dar os primeiros passinhos. Se eu não tivesse visto isso, eu não teria formado vínculo afetivo com os meus filhos. Então é importante que as mães entendam que o convívio daquela criança com o pai vai fortalecer um vínculo entre a criança e o pai. O pai não vai tomar o lugar da mãe, Cada um tem seu jamais. papel. Claro que Justamente. eu acho esse tema muito importante, extremamente delicado, porque eu já falei aqui, tem o exemplo do meu pai que não teve pai, mas é um muito bom pai. Não vou falar excelente, ele vai ficar se achando. É, mais ou menos. Então, e aí muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não preciso. Mas é uma coisa que eu vejo que não é para você, é para criança. É uma coisa diferente. Se o cara não quer, realmente não teve como localizar, ou por mais que localizou, não deu certo, a pessoa realmente não quer conviver, você já acionou disso, beleza, você não vai se abater por causa disso. Não tô falando disso. Mas se existe a possibilidade, você tem que entender que isso não é para você, é para criança. Criança. E quem escolheu o pai para o filho daquela mulher foi ela. A partir do momento que ela manteve um relacionamento sexual com aquele homem sem a devida prevenção. Então é importante falar também, Leide, a responsabilidade é de ambos, né? Do Claro. pai e da mãe. Então, assim, Mas cada um é o livre, né? ônus, eu acho que é ônus, você é do, Ônus. você é do direito, você pode me corrigir. O Isso. ônus fica sempre, na grande A maioria das maioria vezes, para a nas mulher, costas da nas mãe. costas da mulher. Infelizmente, é uma sociedade machista, etarista e todos os istas. Mas, infelizmente, vamos mudar isso, mas eu acredito que ainda vai levar um bom tempo. Enquanto isso, se você não quer pagar o preço, você tem aí que tentar, até mesmo para você ter uma vida, entre aspas, um pouco mais tranquila, fazer o registro dessa criança, procurar esse pai. O doutor Fernando já falou aqui a questão da defensoria pública. E eu quero entrar num tema agora, que é uma questão, que é algumas dúvidas que eu tenho, e outras pessoas também, quando eu estava fazendo o roteiro aqui, que é em relação à paternidade de crianças com deficiência. Algumas dúvidas foi assim, ó. Como funciona. Desculpa. Deixa eu coisar aqui. Eu fui passando o meu dedinho. Algumas dúvidas é assim, ó. Quais são as maiores demandas que as mulheres têm em relação a essa questão de paternidade quando procura a defensoria pública? Existe diferença nas demandas apresentadas por mães atípicas que a gente fala, que é mãe de Uhum. crianças com algum tipo de deficiência? Sim, infelizmente, Leide, o que eu percebo na defensoria pública é o seguinte: os pais eles têm que ser chamados à responsabilidade mesmo, né? Uhum. Quando eles não atendem esse chamado da defensoria e não entendem esse diálogo nosso, existe a justiça. E aí a justiça vai determinar que ele conviva, que ele pague uma pensão, que ele seja pai. Mesmo assim, esse pai não convive com essa criança ou não participa da vida dela, né? E eu vejo que, em relação às crianças com deficiência, o abandono paterno ele é maior ainda do que com crianças que não têm nenhuma deficiência, né? Quando a criança tem deficiência, ela exige muito mais da mãe, ela exige muito mais do pai, né? Porque ela tem diversas terapias, Uhum. né? Tanto Médicos, financeiramente, emocionalmente, tudo. tudo, né? E de tempo, né? E quando essa criança possui algum tipo de deficiência, é aí que o pai isola mesmo, aí que ele some do mapa, né? E aí a gente precisa ainda dar um apoio maior para essa mãe, para que ela se sinta realmente resguardada, porque as mulheres elas são muito mais resilientes do que os homens, na minha concepção, isso é uma opinião minha. A mulher ela não foge da raia. Ela assume o filho. É muito difícil você ver uma mãe que abandonou um Abandonar. filho, né? E a gente vê inúmeros casos de pais que abandonam os filhos. É muito difícil você ver uma mãe que deu o seu filho para adoção porque ele tem algum tipo de deficiência. Ela assume, ela ama e ela doa a sua vida, né? Doa o seu tempo, doa tudo em benefício daquela criança. E o pai não. E aí, para isso, existe a Defensoria Pública
para trazer esse pai à responsabilidade, para que ele reconheça essa criança com deficiência, que ele participe da vida dela e que a pensão alimentícia ela seja proporcional às necessidades daquela criança. Porque uma criança com deficiência, ela precisa de um plano de saúde, ela precisa de terapias, ela precisa, né, de apoios extras que uma criança não deficiente não precisa. E era isso que eu ia te perguntar também, a questão desse valor da pensão alimentícia. Costuma-se ter um valor diferenciado? Às vezes, corre-se o risco, vou usar essa expressão, do juiz determinar que seja um percentual maior por essa criança ter algum tipo de deficiência? Sim, a pensão alimentícia ela é fixada, em regra, pelas possibilidades do pai, ou seja, pelo salário do pai e pelas necessidades da criança. Então, o pai, por exemplo, ele ganha X, né? Vai ser decotado um percentual do salário dele para dar pensão alimentícia pro filho ou pros filhos dele, né? Eventualmente, se ele tiver condições financeiras e tiver um bom salário, para a criança com deficiência, em virtude das maiores necessidades dela, a pensão alimentícia para ela vai ser maior do que eventualmente para outros irmãos ou para uma criança que não tem deficiência. Ou seja, porque assim, infelizmente é uma coisa que a gente escuta muito e vê muito, né? Às vezes a pessoa tem 4 filhos. E aí, é 30, eu não sei se ainda é isso, mas a última vez que eu tive essa informação, 30% do salário para dividir para esses 4 filhos, é isso? Uhum. A lei não determina um valor específico. Uma porcentagem, não. Cada caso é um caso. Mas a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, elas dizem que, em regra, 30% do que o pai ganha vai ser destinado aos filhos que ele tem a título de pensão alimentícia. Então, se o pai ganha um salário mínimo, a pensão vai ser, em regra, de 30% do salário mínimo para os filhos que ele tiver. Então, se ele tiver 1, 2, 3 filhos, normalmente vai ser 30% da renda dele destinada à pensão alimentícia para todos Mas se a esses pessoa filhos. ganha um salário, 2, aí, nossa, é bem complicado, É muito gente. complicado. Muito Mas também complexo. não há a possibilidade de tirar, a gente fala lá, leite de pedra, né? Essa Se a pessoa... renda dele é essa, infelizmente ele vai pagar uma pensão alimentícia. Doutor, mas vai suprir as necessidades? Não vai. Não vai. E aí Tem pensão alimentícia lá que não supre a necessidade da criança com leite, mas é o que o pai ganha. o pai ganha ele. E aí quem fica tudo nas costas da mãe. Da mãe. Da E mãe. a mãe normalmente, por isso que eu falo da resiliência, Ela dá a conta. mãe ela arruma um emprego, arruma outro, trabalha de noite, faz uma faxina Nossa, gente. e ela se vira nos 30 Você vê- para criar Você vê uns videozinhos na internet, o pessoal fazendo graça, porque o brasileiro, graças a Deus, tem isso, transformar tudo em humor. Você acha que R$ 300 eu tô colocando 50? Beleza, então agora vai ficar com você e eu vou te dar Isso. R$ 300. Não, esse final de semana eu não posso pegar. Esse final de semana aconteceu um imprevisto, eu tenho um show com as amigas, a vontade que dá. Mas aí vai cair também no colo de outra mulher, né? Uhum. Porque geralmente é a avó, é a Sim. tia, é a cunhada da criança. E na experiência toda que o senhor tem, o senhor acha que essa questão, falta de compromisso, não sei, desses homens assumirem essas crianças? Porque eu sei que tem aquela questão do homem, muitos casos, né, do que o homem não sabe que tem esse filho. Mas aquele homem que sabe que tem, ou às vezes até registrou, mas não tá nem aí, mal paga a pensão. Você acha que esse abandono paterno, pela experiência que o senhor tem, é uma questão cultural, é uma questão do machismo nessa sociedade em que nós vivemos? De quem é a culpa, como diria a poetisa? Eu acho que a pessoa ela vai repetindo os scripts de vida dela, né? Então, por exemplo, um pai, entre aspas, irresponsável, é porque ele não teve uma criação, normalmente, de um pai responsável, de um pai presente, né? Não que isso justifique, nada justifica, né? Mas vai muito de formação, é de caráter. A gente fala muitas vezes com a mãe, fala, mãe, olha, isso aqui não vai ter essa decisão judicial, mas às vezes ele não vai pagar. Isso não é problema com a senhora, com o filho, é um problema de caráter. E para isso a lei tem que determinar o pagamento, por exemplo, da pensão sob pena de prisão. Mas o que eu falo para os pais, Leide, e eu acho que o que a gente tem que fazer é conscientizar mesmo os deveres da paternidade, os benefícios da paternidade, o quão bom e o quão prazeroso é ser pai, né?
e tudo que envolve a paternidade, a gente tenta sensibilizar esses pais para que eles assumam os ônus e os bônus da paternidade, porque ser pai também é muito bom, né? E a gente fala com muitos pais que vão na defensoria, fala, olha, o que mais cresce hoje é asilo. Então participe da vida do seu filho, seja presente. Tudo que você der de bom para o seu filho vai retornar para você no futuro. Quantos e quantos idosos eu estou atendendo lá que estão indo lá na defensoria pedir pensão para os filhos? E normalmente quando os filhos vão lá, falam assim, meu pai quer pensão? Ele não Vou participou. pra cadeia, Ele mas não só pago. ele só bebia e me batia, agora ele vem pedir pensão para mim, foi sempre um pai ausente. Então, assim, o mundo dá muitas voltas, né? Hoje o pai é alimentante daquela criança. No futuro, o pai pode ser um alimentado, né? E vai ser mantido por aquele filho que ele não dedicou carinho, não dedicou tempo, atenção, né? Presença. As pessoas esquecem que criança cresce, né? E é uma coisa, assim, é uma coisa que eu não tenho nem coragem, né? Nunca de colocar meus pais numa coisa assim. Mas por quê? Porque eles sempre cuidaram muito bem de mim. Então, assim, claro, por amor, óbvio, mas é quase uma obrigação. Se alguém que você nem conhece faz um bem pra você, você automaticamente você se sente na obrigação ali de retribuir. Imagine um pai, uma mãe, um filho. E aí, quando eu era um pouquinho mais nova, eu vi a adolescência ali, eu vi umas reportagens na televisão, ai, porque o asilo, né? Esse pai foi abandonado. Até depois eu fui crescendo e fui vendo. Claro que existe, óbvio. A mesma coisa que existe pessoas, né? Ruins, tudo. Mas se você fizer, se for feita uma pesquisa, e aí já fica a dica aí para quem estuda essa área, a maioria ali desses pais, especialmente, estou falando agora especialmente do pai mesmo, ele abandonou o filho. Uhum. Porque na grande maioria das vezes é isso. E eu já fiz visita junto com o grupo religioso que eu participo em asilos e também em orfanatos, né? Nossa, eu acho, quando eu vou em asilos, eu acho tão triste, porque o orfanato, eu nem sei se essa expressão é correta, gente, desculpa se eu estou usando a expressão correta, a questão de orfanato. Ali a pessoa ainda tem a oportunidade de sair dali, né, e viver, como muitos casos que a gente vê diariamente na TV. Mas ali a questão do asilo é o final da vida. Claro que também a gente sabe que tem muitas pessoas que colocam os pais nessas instituições porque não tem tempo de cuidar. E aí tem que trabalhar, tem que trabalhar, né? mas vão mas lá. são presentes na vida dos presentes. Pais, né? Não são abandonados naquele asilo. Pega e o dinheiro fica praticamente para pagar aquilo ali tudo. Ou seja, não é um abandono, é até uma forma de cuidado. Mas também tem muitos casos que são porque, olha, não tem ninguém, ele não criou laço durante a vida, não com quis. Os filhos. Não quis. E aí ele vai ser abandonado como ele abandonou o filho no asilo. O filho foi abandonado na casa da mãe e ele será abandonado no asilo. Você não acha que falta políticas públicas para... Eu não falaria valorizar essa figura paterna, mas para responsabilizar? Ou acho que isso é uma questão que eu acho, sei lá, tem hora que eu fico vendo algumas coisas, eu falo, gente, eu acho que não tem lei que faz surgir amor no coração de uma pessoa. Eu também pertenço a um grupo religioso e eu converso disso direto com o meu líder lá religioso, né? Eu falo o seguinte... se você quiser ser uma jornalista, você vai fazer o curso de jornalismo. Eu quero ser um defensor, eu fiz o curso de Direito. Mas não existe uma política pública. Qual que é a célula da sociedade? O que estrutura a sociedade? A família. Mas não tem nenhum curso que motive ou aprimore a figura do pai e da mãe, Leide. Não tem. Você quer ser pai? Você vai aprender no dia a dia, no acerto e no erro. Tem manual? Não tem. Mas hoje, por exemplo, uma coisa que evoluiu muito na minha época, hoje minhas filhas estão tirando carteira, uma coisa que evoluiu muito, que agora parece que vai deixar de existir, é o curso de legislação. Aquilo é fundamental para que a pessoa saibam, através de um professor, saibam as responsabilidades do trânsito. O carro é uma arma na sua mão.
né? Então, seria necessário fazer uma educação, isso constar na grade curricular dos jovens, dos adolescentes, a educação sexual de uma forma efetiva, mas efetiva mesmo, né? E depois de vir uma criança ao mundo, uma forma de orientar os pais para que eles tivessem um curso de formação mesmo de paternidade. Fala, olha, porque muitas vezes muitos pais vão lá e a criança já está dando um problema na escola e quando a gente tem essa conversa com o pai e com a mãe fala, nossa, doutor, se eu tivesse falado com o senhor quando a minha criança estava lá no início da vida dela, eu não teria proibido o pai de participar da vida dela. E quando a gente fala com o pai, fala, não, doutor, se eu tivesse tido essa conversa com o senhor aqui, eu teria participado da vida do meu filho desde lá do início e hoje talvez ele não estaria no mundo das drogas. Então, o que falta muito para as pessoas, e isso seria uma política pública muito interessante, é da prevenção. Tudo, né? Eu falo para as mães, a melhor vacina para o seu filho é conviver com o pai, é conviver com a família paterna, deixa ele ser amado, deixa ele criar vínculos, laços, porque quando ele quiser quando ele quiser um tênis, mãe, ele vai falar assim, mãe, eu quero um tênis da moda. Filho, beleza, eu te dou um pé. Pede outro pé pro seu pai. Pede outro né? pé. Pede outro pé pro seu pai. Mãe, eu quero ir para a faculdade. Filho, beleza. Paga metade. Eu pago a metade. Mãe, você pede pro meu pai? Não precisa. Ele tem um vínculo com Ele o tem pai. vínculo. A mãe não é esse vértice do triângulo. Tem que ser uma linha reta entre filho e pai. Então, assim, as políticas públicas, Leide, e isso é necessário ser pensado, da promoção da família, em que configuração seja uma família de vó, de mãe, seja uma família de 2 mulheres, 2 homens, mas o fortalecimento da família, né, seja família, né, de qualquer tipo, o fortalecimento e uma assistência, uma promoção para que essas pessoas, quando acontecer algo, uma eventualidade, que elas saibam como se comportar como mãe e como pai. E quão benéfico e quanta responsabilidade tem na maternidade e na paternidade. Porque você só está aí onde você está, porque você teve um excelente pai que te direcionou, que te ajudou até a colocar as coisas no carro para você estudar, para você se profissionalizar. E eu, por exemplo, eu só estou aqui graças a minha mãe e meu pai. Se eu não tivesse uma mãe e meu pai, minha mãe e meu pai, com certeza eu estava querendo ser jogador de futebol até hoje. Sabe? Eu estava na rua brincando de bola até hoje. Eu não teria estudado. Eu teria comprado uma motinha para me andar e andar com os meus amigos, e só queria brincar, e só queria jogar futebol, e só queria farrear e ir para festinha. Então, a condução, a orientação, a limitação, porque pai põe limite, mãe põe limite, a gente só está onde nós estamos hoje por conta dos pais. Eu não estou dizendo que nós chegamos muito longe, não. Eu estou dizendo que se não tivesse mãe e pai, nós estaríamos era lá perdidos, às vezes, lá no início da nossa vida. E aí o pessoal fala, mas é muito mais difícil. Igual, não é porque é meu pai, não, você tá falando do seu pai. Mas quem conhece meu pai, né? Tem muitas pessoas que vão assistir e conhecem meu pai. Meu pai é uma pessoa, assim, muito inteligente. Ele faz umas coisas que se eu te mandar foto, você fala, não, mentira, não foi ele que fez. E ele foi estudar depois de mais velho, porque quando era mais novo, devido a essa dificuldade, né, essa falta de estrutura, ele não teve, sempre gostou muito de estudar, incentivou muita gente isso, não teve essa oportunidade. Então, assim, nós sabemos, igual você já falou várias vezes, eu também já falei várias vezes, que não é, eu não tive pai, eu não vou ser ninguém. Não é isso. Tá falando que o caminho é mais difícil. Uma coisa que o senhor falou muito importante é essa questão do ensino. Igual, meu pai, eu tô falando muito do meu pai, gente, porque eu estou falando só sobre pai, vou fazer um de mãe, tá bom, eu vou falar de mãe. Ele sempre conversou muito comigo, com a minha irmã e com o meu irmão sobre tudo, sobre violência doméstica, sobre a questão de sexualidade, tudo você pensar na vida. Tanto é que se eu tava afim de alguém, alguma coisa assim, eu falava com meu pai. Então, assim, tem essa estrutura. E aí é tão importante que o senhor falou sobre essa questão da educação sexual nas escolas, de ensinar isso, porque, mas isso é papel da família. Mas tem família, como a gente está falando, a gente está fazendo isso aqui sobre isso, que não teve essa estrutura. E aí os erros vão se repetindo. Sim. Vão se repetindo.
Então, assim, é bem importante isso. Nossa, tá muito bom. E já que você falou do seu pai, Leide, por exemplo, esses dias foi aniversário do meu pai e eu coloquei lá no grupo da família que eu sou filho do meu melhor amigo. Eles falaram assim, né, como, filho? Uhum. O meu pai é o meu melhor amigo. O meu pai, ele viveu na roça até os 26 anos, na roça mesmo, ele teve só até o quarto ano do ensino primário, e é uma das pessoas mais sábias que eu conheço. E ele me orientou e me orienta até hoje. Se eu vou fazer algo, se eu vou tomar alguma decisão mais vultuosa na minha vida, a primeira pessoa que eu converso é com meu pai até hoje. Nossa, mas o senhor já está em a cidade? Converso com meu pai, eu converso com ele todos os dias, assim como eu converso com a minha mãe. Então, é isso que a pessoa que não tem um pai perde. É esse referencial, né? É esse motivador. Não, filho, estuda. Nossa, filho, olha com quem que você está andando, né? Nossa, filho, essa menina não serve para você namorar, não, namora com, né? É, Então, é isso tudo, Leide, essas decisões que a gente toma nos princípios lá da juventude, elas vão determinar o restante da sua vida, e são escolhas. E quando você tem um orientador, né, um pai, uma mãe presente, uma família estruturada, a, as dificuldades existirão, mas você vai transpô-las com muito mais muito facilidade, mais com muito mais facilidade. apoio. E aí, eu acho que o senhor já falou muito sobre isso, mas é que e eu acho que é bom refrisar isso, né? Como o senhor enxerga aí o papel da escola, das instituições religiosas, da comunidade em geral e até mesmo dos empregadores nesse papel, nesse apoio às mães, eu acho que o apoio é até mais às mães e às crianças também nessa questão do abandono paterno. Porque eu lembro, minha área é área de gestão, né? Trabalhei uns 2 anos em contas a pagar, foi meu primeiro emprego. E eu lembro que eu fazia ali o lançamento da pensão alimentícia, né? Você via a pessoa ganhando, pensava, gente, como que ela vai conseguir pagar só isso aqui? Uhum. Falei, a pessoa ganha, sei lá quantos mil, vai pagar R$ 500 de pensão. E às vezes tem empresas, organizações aqui, que, que ajudam a camuflar o valor que esse homem ganha. Então, assim, como o senhor vê o papel da comunidade em geral? O senhor já falou a questão das escolas, dos grupos religiosos. Então, Eu acho assim que, por exemplo, a escola ela tem que ter uma formação, como você já falou, uma uhum, formação aberta mesmo sobre sexualidade, sobre deveres e responsabilidades paternas, porque ali no início que a criança vai saber, ou que o jovem, o adolescente vai saber as responsabilidades da maternidade e da paternidade, por exemplo, no início da juventude, que vai causar diversos transtornos, ela vai ter que abandonar os estudos, se for a mãe, né? Vai ter que uhum. abandonar, vai ter que trabalhar. Normalmente o pai dela vai colocá-la para o mundo, né? Porque é uma gravidez na adolescência, na juventude, indesejada, enfim. Então é fundamental que a escola participe efetivamente da vida dessa pessoa e tenha uma educação, né? É importante, muito importante, a gente vê muito isso na defensoria, a responsabilidade social das empresas, né? Em primeiro lugar, o empregador tem que ter um carinho e eu digo até uma misericórdia com as mães, porque, obviamente, a mãe, quando ela é mãe solo, ela tem que levar aquela criança no médico, ela tem que levar a criança na escola, ela não tem a ajuda do pai para uma reunião na escola, para levar a criança no E às vezes não dentista ou tem no nem médico. família na mesma Às vezes cidade. não tem ninguém aqui, ela é solo mesmo, né? Esse é um ponto, né? Esse olhar mais de piedade com a mãe, né? Não ser tão rígido, né? E não buscar o lucro a todo custo. E com os pais, eu entendo que muitas empresas, quando fazem isso, ocultam ganhos para não pagar os encargos, está sendo cometido um duplo crime. Primeiro, de sonegação do salário, porque tá deixando, vamos dizer ali, a comissão de fora, né? Onerando o Estado, né, tudo. Isso. E com a criança é um crime violentíssimo, porque a gente vê que o pai tem um nível de vida, tem casa própria, tem um carro e está registrado ali na carteira de trabalho dele com 1 ou 2 salários mínimos, né? E quando pede-se o desconto em folha de pagamento, fala, olha, ele ganha só 2 salários mínimos. Fala, mas isso aí não dá para pagar nem
o seguro do carro dele. Falei, mas é isso que ele ganha e tal, é né? hora extra, tem mês que ele ganha, coisa, aí não entra no cálculo, aquela história toda. Isso. E aí quem é penalizado é a criança, né? E isso é um duplo crime que se pratica contra essa criança, né? De evasão, né? De tributos, Escolar, né? né? E também de maquiar aquele ganho do pai para que ele pague pensão alimentícia num valor bem menor do que ele poderia E uma coisa pagar. que eu penso, se a pessoa faz com outra, vai fazer com você. Então, se você se relaciona, casou com uma pessoa que tem um filho, e essa pessoa está camuflando alguma coisa ali para não pagar a pensão do filho de outra pessoa, da outra mulher, você acha, Alecrim Dourado, que com você vai ser diferente? Caso você termine, você acha que ele não vai fazer a mesma coisa? Você vai ter que ralar Justamente. do mesmo jeito? Justamente. Eu vou trazer aqui algumas dúvidas frequentes, eu vou pedir para o senhor dar uma resumidinha para nós, que são dúvidas frequentes da sociedade. Vou ler tudo e o senhor faz um resumo para a gente, que é assim, ó, se o pai não registrou a criança, a mãe pode fazer isso sozinha, e como que isso funcionaria? É possível obrigar um pai, eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler aqui. É possível obrigar o pai a conviver com o filho ou a lei só garante a pensão? Quando o pai se recusa a reconhecer o filho, como funciona esse exame de DNA, aí eu não tô nem falando da questão do mutirão, porque no mutirão a pessoa vai lá de livre e espontânea pressão, o pai vai lá de livre e espontânea vontade, desculpa. Um filho já adulto pode buscar o reconhecimento do pai biológico e o abandono efetivo pode gerar indenização na justiça? Isso aí também o senhor já respondeu lá falou que sim, né, que esse abandono pode gerar. Sobre a criança, quando não existe o pai, a mãe pode e deve registrá-lo, né, porque ele só pode entrar na justiça quando ele for registrado em nome da mãe somente e já tiver o número do CPF dele. Isso é feito lá na maternidade mesmo, o cartório, aqui em Uberlândia, o cartório de registro civil já faz o registro dele e já lança o CPF. Então é importante que a mãe faça isso e depois procure imediatamente a Defensoria Pública, porque eu volto a repetir, Leide. A Defensoria Pública é uma instituição de Estado. A missão constitucional nossa é proteger essa criança, né, de todas as eventualidades de traumas que ela possa vir no futuro a ter, em virtude da ausência do pai. Então a mãe pode ir lá, não é cobrado nada, é tudo gratuito. O acesso à justiça, se eventualmente precisar entrar com o processo, o trabalho do defensor público, nós já somos pagos pelo Estado. Por essa subvenção da Prefeitura Municipal de Uberlândia, nós temos exame de DNA gratuito durante todo o ano. Então ela vá lá e faça o pedido de reconhecimento da paternidade do seu filho. Então, no dia do mutirão direito a ter pai, o suposto pai, o pai ele não é obrigado a ir lá. Mas se a mãe acionar a justiça, a mãe não, é fulano, tudo, ele é obrigado a fazer esse exame de DNA. Não estou falando do mutirão, estou falando posteriormente. Porque às vezes a mãe tenta fazer ali, conversar com esse suposto pai, para ele ir no mutirão, para ser tudo muito mais rápido. Sim, porque ele estão todos os atores ali no mesmo local e ela não vai precisar se deslocar. Isso, É e essa tudo pessoa resolvido não no quer, mesmo e dia. pensando assim, vou me livrar. Não, ele Isso. pode ser acionado Ele vai ser judicialmente. acionado judicialmente. Ele é obrigado a fazer o exame, Leide, isso aí é importante. Ele não é obrigado a fazer o exame. Ninguém é obrigado a fazer uma prova contra si mesmo. Só que quando ele não faz o exame, inverte-se. Ele é que tem que comprovar que não é o pai da criança. Porque presume-se que ele é o pai, porque ele não quer fazer o DNA, né? Você não é obrigado a fazer, mas se você não Você fizer, você é o pai. isso. Ou seja, você vai registrar ou você vai registrar. Isso, justamente. Isso aqui você já falou que um filho adulto também pode buscar, né, Isso. esse reconhecimento. O direito ao reconhecimento da paternidade, ele é um direito imprescritível. O que significa isso? Ele não prescreve com o tempo. Então pode ser nos primeiros dias de vida ou até quando a pessoa tiver 80 anos, 90 anos, 100 anos, e pode ser inclusive depois que o pai tiver falecido. Porque né? tem direito ali a herança, vamos dizer assim, né? Que isso, seja uma isso. casa, qualquer coisa. E faça o DNA com os parentes do pai morto ou até através de exumação daquele cadáver. Nossa. E o que eu mais gostei foi a questão da indenização por abandono afetivo. Eu achei, não sabia disso. Isso tem que virar moda, sabe, Leide? Assim, nossa, precisa. A indenização por abandono afetivo e a pena de multa se o pai não conviver com a criança, por dia de visita que ele não efetivar aquela visita com o filho.
A hora que doer no bolso, eu acho que É, as coisas vão se resolvendo. infelizmente tem gente que só entende nesse ponto mais fraco do corpo, né? Uhum. E onde as pessoas podem encontrar mais informação sobre esse projeto tão lindo, que é o Direito a Ter Pai? Nós temos o site da Defensoria Pública, Uhum. né? As pessoas podem procurar lá. Lá tem as redes sociais da Defensoria Pública lá de Belo Só Horizonte. digitar lá no Defensoria Pública Isso, Uberlândia. Defensoria Pública Mineira. Aí A já Mineira. sai tudo lá, né? Já tem o Instagram, tem as redes sociais, tem o site próprio da Defensoria Pública e pode nos procurar aqui presencialmente, né? A Defensoria Pública aqui em Uberlândia fica na Avenida Fernando Vilela, número 1313, lá no bairro Martins, né? Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, né? E o atendimento com o defensor público é na parte da tarde. Então as pessoas podem nos procurar e é importante dizer, regularize, busque o reconhecimento do seu pai, né, do pai do seu filho, o quanto antes, para que essa pessoa não se perca, você não perca o contato com ela e a criança aí passe por bullying. Quanto antes, menos traumas psicológicos sociais aquela criança vai Vai gerar ter, nela, né? né? Então, nos primeiros dias de vida é a melhor forma. Nossa. Então, esse atendimento para buscar esse tipo de reconhecimento paterno é na parte da tarde. Então, você falou que o defensor público fica na parte da tarde. Isso, lá o atendimento com o defensor público é a partir das 13 horas. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para as mães e pais, não só para as pessoas que já são mães e pais, mas para aqueles que pretendem ser também, para os homens e mulheres desse país em relação a esse tema. Nós vivemos um tempo hoje muito dinâmico, né? E a gente observa, Leide, que hoje nós estamos na época do descartável, né? Então, a gente usa um copo descartável, usou, bebeu água, você joga ele fora e já não serve mais para São as você. relações líquidas. Uau. Isso, efêmeras, né? Então, eu ainda acho que a paternidade é uma responsabilidade enorme. Eu entendo que a minha maior missão nessa terra é ser um bom pai para os meus filhos, né? Esse é o meu maior desafio. E é uma delícia ser pai, é uma delícia, né, participar de todas as etapas da vida de seu filho, né? Você torce. Eu tenho um filhinho com síndrome de Down, né? Eu vibro demais com as vitórias dele, né? É um amor incondicional, porque eu não espero que ele verbalize tudo ou que ele aprenda a ler e escrever. É um amor incondicional. E esse amor eu só posso ter porque eu convivo com ele e convivo, obviamente, com as minhas duas filhas e vibro muito com todas as vitórias delas, né? Então, a delícia de ser pai é só para quem vive isso, né? Eu então queria desejar nesse mês dos pais, parabéns a todos os pais que são pais de verdade, são efetivamente pais, né? E vocês estão fazendo uma diferença enorme na vida de seus filhos. Doutor Fernando, muito obrigada, de verdade. Gostei muito, assim, de te receber. Tirou muitas dúvidas minhas e eu sou suspeita. Quem conhece minha relação com meu pai é uma relação boa na maioria das vezes. Às vezes ele me passa raiva, né? Mas não sei se é É ele que me normal, passa né? raiva ou eu que passo raiva nele. Eu acho que é ele que me passa raiva. Colocar a culpa nele. Mas foi muito importante, é muito importante no meu desenvolvimento, muita coisa que eu faço, estudar música, até mesmo assim, um pouco mais de paciência. Tem gente que acha que eu não sou paciente, mas eu sou muito paciente porque eu puxei do meu pai. Se eu fosse só minha mãe, eu amo minha mãe, mas ela não tem tanta paciência assim. Então, assim, é um tema extremamente importante. Espero que você veja, agora já falando para vocês, telespectadores, que vocês vejam esse podcast, que vocês compartilhem. Mande para um amigo seu que é pai, mesmo se ele for um bom pai, manda para ele ou alguém que está pensando em ser pai, para ver toda a responsabilidade e o amor, e ver que a paternidade é uma forma de inclusão social, tá bom? Aguardo vocês, me sigam nas redes sociais, @Leidineia Camargo, e aguardo vocês no próximo episódio. Tchauzinho.